Fala galera, bem-vindo ao canal Mecânica Bom Sucesso. Eu sou Alexandre Romanato, instrutor técnico da Escola do Mecânico aí, profissional na área já há 18 anos. Minha área de mecânica é ajustagem aí, técnico em injeção eletrônica. Bora lá para mais um vídeo. Esse vídeo foi um pedido da galera da escola da minha turma MA 119. Essa turma pediu um vídeo técnico sobre barulho em motor. Porém, o que acontece? É um pouco complicado fazer um vídeo sobre barulho porque no vídeo o barulho não sai legal, não dá pra ter uma noção. O barulho é uma coisa que a gente vai com o tempo, com experiência, né, adquirindo, ouvindo, reformulando, né, pegando experiência sobre barulho para você chegar até um determinado local, né, até um determinado diagnóstico, né. Então barulho é uma coisa relacionada à experiência, beleza? Porém, o que eu decidi? Achei melhor fazer uma playlist aí, fazer alguns vídeos, né, sobre motor. Então, vou montar uma playlist sobre cada vídeo, né, com um segmento na parte de motor. Então, esse vídeo de agora é relacionado a ajustagem, né, o procedimento de quando chega da retífica, como que a gente ajusta um motor, como que a gente verifica todas as folgas do motor, né, para poder ter certeza, então, da montagem, né, poder montar de uma vez só e ter certeza que aquilo vai rodar bonitinho, tranquilo. Então, existem algumas coisas do motor, algumas folgas, né, de lubrificação, por exemplo, e essas folgas têm que ser respeitadas. Então, quando o motor chega da retífica, a gente inicia um procedimento de verificações, né, de todas as medidas, folga radial, folga axial, todos os procedimentos de folga de lubrificação, folga entre ponta dos anéis, folga do pistão em relação à camisa, então, folga de empenamento, por exemplo, folga não, né, empenamento do virabrequim, planicidade do bloco, planicidade do cabeçote, enfim, né, então esse vídeo vai para isso, tá? Para essa parte somente a parte que a gente chama de ajustagem interna do motor, beleza? Ou diagnóstico interno, né? Dimensionamento interno, beleza? Então, esse vídeo vai para esse fim e ao longo aí eu vou postando vídeo sobre lubrificação, vou colocar vídeo sobre como faz o procedimento de limpeza das galerias, lavagem geral, o procedimento sobre torques e apertos de um motor, e aí vou montando uma playlist aí para vocês com vídeos detalhados, e isso com certeza vai ajudar, porque qualquer coisa fora disso gera barulho, gera fuga de lubrificação, o tucho vai bater, enfim. Então, começando com esse daí, um vídeo que calhou aqui na oficina, são vídeos reais, tá? Então, vídeos do dia a dia aqui, tá? Então, conforme vai aparecendo, eu vou fazendo vídeo e vou calhando e vou montando aí pra vocês aí e vou postando aí pra vocês, beleza? Então, não só pro pessoal da Escola do Mecânico, quanto para amantes aí da mecânica, para quem quer aprender, para quem gosta de assistir aí vídeos técnicos aí, tá ok? Então, esse vai sobre dimensionamento interno, legal? Então, galera, solta a vinheta aí e bora pro vídeo. Galera, aqui é o seguinte, nesse procedimento aqui, agora é o procedimento de verificação das folgas, né, de lubrificação. Então, novamente, tudo seco, bronzina seca, bronzina de mancal seco, né, as arruelas de encosto aqui também, centrais também seca, relógio comparador aqui, verificando folga axial. Seria folga, né, ela tem que estar, ó, tá dando 5, e pro outro lado. 2 para um lado, vou zerar aqui para esse lado, zerado para esse lado, ora, 7, um para o outro, 7, um para o outro, então ao todo 8 centésimos aí de folga axial. Seguindo a tabela, deixa pra lá aqui, ó. Seguindo a tabela aqui, ó, árvore de manivela, folga radial, axial.
Aqui, folga da árvore de manivela, cadê? Essa mesmo. Folga axial da árvore de manivela, de 7 a 25 centésimos. Então, de 7 a 25. Tá com 8, show de bola. Agora a folga radial, só passar ele aqui. Beleza. Vou zerar ele aqui novamente. Oi. Beleza. Ação. E aqui nós vamos acompanhar a folga radial. Então, aqui ó, tá dando um pouquinho mais que 1 centésimo ali. Um pouquinho mais que 1 centésimo, quase 2, né? Pra gente acompanhar aqui na tabela também, né? Folga radial da árvore de manivela de 1 centésimo aqui, ó, quase 2, né? Pode considerar assim. De 1 centésimo a 3 centésimos, né? Então, é isso aí. Folgas, ok. Folga de lubrificação, ok. Aí agora o próximo procedimento, tirar, lubrificar e montar agora as bielas secas também, acompanhar a folga das bielas e começar a partir para o restante do bloco. Sim. Agora nessa etapa fizemos a desmontagem aqui dos mancais, né, que estavam secos, né? E agora nós fizemos a lubrificação dos mancais, somente dos mancais, não lubrificamos ainda o colo de biela. Já fizemos a lubrificação aqui da arruela de encosto, né, que já conferimos a parte radial, a folga radial e axial dos mancais. Aí agora a gente faz a lubrificação com esses óleos engrossantes, né, com esses mais grossos, com bardal, pode ser um bardal B12, pode ser esses engrossantes. Por que ele? Porque você precisa manter o mancal lubrificado, mas não pode permitir com que o óleo venha até aqui, né? Porque senão ele pode escorrer por dentro do furo de lubrificação e vir para as bielas. E aí você não consegue extrair a folga real das bielas, tá? Folga radial real das bielas. Então, desse segundo passo agora, desmonta tudo que estava seco, após conferir as folgas axial e radial dos mancais, vem lubrificando com o bardal, com esses óleos engrossantes, pode ser esses melzinhos, sem problema, tá? Vem lubrificando com eles, somente para esse óleo não escorrer até aqui, né? E aí eliminar a folga do mancal. E aí prosseguimos, agora já podemos fazer a montagem dos mancais já finalizando, apertando e torqueando eles 100%. Beleza? E depois vamos trabalhar na folga da biela. Agora prosseguindo a montagem, né? Fazemos a montagem do pistão, tá? Montagem, essa aula não é sobre posicionamento, né? É sobre ajustagem, né? E conferência. Então, pistão já montado na biela, tá? Parte do pino já lubrificado, mas bronzina seca. E os pistões sem anéis, beleza? Os pistões sem anéis. Por que motivo fazer a montagem dele sem os anéis e com a bronzina seca, certo? Já montei um aqui, ó. Pra gente poder, já deu torque, tá? Torque relacionado à tabela. Então a tabela pede aqui, ó, a capa da biela 30 newtons, né? Mais 90 graus. Os 30 newtons já foi dado, tá? Agora eu vou dar os 90 graus, né? Mas tem um detalhe. Se a tabela exigir troca dos parafusos, aí nós temos que dar menos 15 graus no aperto angular. É para poder não fadigar o parafuso, beleza? Então, quando a tabela pede troca dos parafusos, nós trocamos eles e damos menos 15 graus no momento do ajuste. Só damos o aperto final na hora da montagem final, na hora que depois que lubrifica, aí damos o aperto final. Então, montamos sem os anéis para você ter movimentação aqui, ó, para verificar a folga axial e radial. E também para você acompanhar, né, girando aqui ele, né? Girando ele aqui. Acompanhar lá no pistão, para ver se o pistão ficou... Para ver se o pistão ficou faceado ao bloco, certinho, né? Para ver se ele não passou do bloco, para você verificar a projeção do pistão ao bloco, beleza? Então, depois que verificarmos isso,
e verificarmos a folga radial e axial da biela, aí sim, desmontamos tudo novamente, lubrificamos, damos o aperto final, se for parafuso que tem que trocar, né, por motivo dele atingir a zona plástica, aí temos que trocar, aí damos o aperto final, damos lá os mais 15 graus, né, anterior, e aí colocamos os anéis, também já fazemos a montagem finalizando. Como dito antes, 30 newtons de aperto, né, então vamos executar aqui os 30. Os 30 newtons, agora mais. Isso foi feito também. Foi feito também nos mancais, né? Agora estamos repetindo aqui. Agora, conforme a tabela pede, (90 graus de aperto. 90. Tô filmando aqui. (90). (90). O sol ali, viu? 90. E agora, como esse não é, esse parafuso ele não atinge a zona plástica, né? A tabela não pede para trocar, então eu dei os 90. Quando a tabela pede para trocar os parafusos, aí eu daria 75 graus no momento do ajuste e posterior, né? Depois da montagem final, daria os 90, sempre 15 a menos no momento do ajuste. Aparato montado aqui, ó, para medição da folga radial da biela, acompanhando com a tabela, né? Tudo de acordo com a tabela. Nós temos aqui, ó, folga radial dos casquilhos das bielas. Folga radial, ó, de 2 a 6 centésimos. Legal? De 2 a 6. Que ele pede com o uso do plastic gauge, mas a gente tá usando o relógio comparador. Tranquilo, que é a mesma coisa. Agora vamos lá, nós estamos com o relógio aí 0, né? E aí movimenta a biela, vai para cá, ó. 0 a 3, certo? Por isso que não podemos usar o óleo mais fino lá, porque senão ele caminha pelo duto do virabrequim e chega até a biela e aí some essa folga, né? Porque mela com óleo. Então o ideal é ele estar seco. Estamos com a folga de 0 a 3 centésimos. É de 2 a 6, então folga radial, ok, beleza? Isso aí. Então galera, vamos lá, isso é uma parte bem importante, tá? Da verificação das medidas de um motor, tá? Essa parte é a verificação da folga entre ponta dos anéis, né? Dos anéis de segmentos. Então, com base em uma tabela, né? Então nós temos aqui, ó, folga entre ponta dos anéis, tá? Nós temos aqui o anel, o primeiro anel, segundo anel e o terceiro anel, beleza? A maioria dos motores possuem ciclo Otto, possuem 3 anéis segmentos, né? Então nós temos aí, ó, a medida de cada um deles. Então nós temos aí a medida do primeiro anel, folga entre pontas de 20 a 35, do segundo anel de 20 a 40, do terceiro anel de 25 a 75. Porém, o que acontece? Geralmente medimos o primeiro e o segundo. Medir o terceiro anel, tem alguns motores que o terceiro anel é meio complicado de você extrair a medida, ele é meio mole, não dá para você extrair uma medida precisa dele. Já o primeiro e o segundo, tranquilo, legal para extrair a medida, beleza? Agora que temos a medida em mãos, né? 20 aí a 35 do primeiro, de 20 a 40 do segundo, então nós colocamos o anel no cilindro, né?
Primeiro anel aí sendo colocado no cilindro, né? Segundo anel também sendo colocado no cilindro. Utilizamos o próprio pistão para poder deixar o anel certinho, né, no cilindro, esquadrejado lá no cilindro, senão você acaba extraindo uma medida falsa, tá? O anel tem que ficar perfeito, tem que ficar retinho lá no cilindro. E aí, através de um calibre de lâminas, né, nós separamos as medidas aí de 20 a 40, né? Lembrando, no primeiro anel 35 é o máximo, né? Então, o calibre de lâminas aí de 20 passou tranquilo, né? Aí nós utilizamos aí o de 30, passou justinho, né? O calibre de 30 passou justinho. E o calibre de 40 ele já não passa lá, o calibre de 40 ele não entra no rasguinho, beleza? Então isso significa que o anel, né, o primeiro anel, está com a folga entre pontas ok. Aí repetimos a façanha no segundo anel, né? Passamos todos os calibres aí, né? E o segundo anel passou também aí o de 30, né? Passou bem justinho aí o de 30. Então, neste caso, né, a folga entre pontas está perfeita, legal? Está certinha, né? Essa conferência é bem importante. Novamente, aproveitando para fazer um adendo aí, né? É muito importante nós verificarmos essa folga entre pontas. Por quê? Se ela estiver acima da tabela, né, acima do permitido, significa, é muito provável que a retífica tenha errado, né? Aqui, isso com base que você comprou um anel original, um anel perfeitinho, original, né? Então, é sinal que a retífica pode ter deixado o cilindro maior do que deveria. Aí, como consequência, a folga entre pontas fica também maior do que deveria, né? E isso, se você montar, não verificar e essa folga estiver maior e insistir na montagem, o veículo vai ficar principalmente com consumo de óleo excessivo, né? Vai ficar consumindo muito óleo e também pode resultar em barulho no motor. O pistão vai ficar batendo saia, né? O pistão vai ficar vibrando dentro do cilindro, beleza? Então, feito essas conferências, né, nós prosseguimos a montagem a partir daí, ok?